Lá em cima, a Igreja do Carmo como símbolo de uma ressurreição no terremoto de 1755 que destruiu Lisboa. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste 20 de abril, dia da Páscoa da Ressurreição. Dia em que Cristo, depois que soltaram Barrabás para crucificar Cristo, saiu do túmulo e ressuscitou. Dia de esperança, de que um dia o Brasil, que está sendo crucificado, possa ressuscitar. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar um gostei ou não gostei. Um brasileiro conseguiu o que Trump ainda não conseguiu: dobrar a China. Hugo Calderano, 28 anos, carioca, 4-1 contra o chinês Lin Jindong, e é o campeão mundial de tênis de mesa. Na minha juventude e infância era ping-pong. Parabéns. E é de direita, joga com a direita. Ainda Trump deve pedir conselhos a ele para ver como é que se faz. Bom, grande presente de Páscoa para o Brasil. Hugo Calderano, obrigado. A gente está precisando, porque é tanta tristeza. Por falar nisso, Bolsonaro teve um problema de pressão alta, já resolveu, continua fazendo fisioterapia necessária, mas ele, ao caminhar, a gente vê a força e a dor, porque a faca do Adélio et caterva continua ferindo Bolsonaro. E fere todos aqueles que estão esperando esclarecimentos sobre o álibi do nome dele lá na Câmara no mesmo dia. Isso ainda não foi esclarecido. Bom, gente, hoje no almoço nós fizemos amizade com um casal escocês, a Miriam e o Chris. E eles queriam saber mais sobre o Supremo brasileiro. Aí eu disse, olha, óbvio, é só ler a revista de vocês, a The Economist, que é hoje a revista de maior prestígio no mundo, que é lido por todos os que tomam decisões políticas e econômicas. Já foi o tempo da Time, Life, que eu assinava na minha juventude para aprender inglês. É The Economist. E a The Economist produziu uma reportagem que saiu quarta-feira da semana passada, a reportagem da edição da semana passada, chamada A Suprema Corte do Brasil sob julgamento, traduzindo numa tradução livre. Eu anotei aqui alguns pontos, e saiu depois daquelas fotos na revista americana New Yorker. Bom, fala que a estrela da reportagem é Alexandre de Moraes. Ele é tratado lá como superstar. Que Moraes personifica os problemas da Suprema Corte Brasileira. Isso que saiu, a revista saiu antes do caso lá do búlgaro, que seria extraditado para a Espanha e que está lá em Ponta Porã, agora solto por Moraes, esperando para rolar para o Paraguai, para Pedro Juan Caballero. Fácil, fácil. Bom, voltemos à revista. Diz que Bolsonaro vai ser julgado por menos da metade dos 11 do Supremo, inclusive pelo advogado de Lula, pelo ex-ministro da Justiça de Lula e por seu adversário, praticamente, que é Moraes, próprio relator. Diz que o Supremo tem a atuação política, cita a frase do atual presidente Supremo, na UNE nós derrotamos o bolsonarismo, etc. Fala em Toffoli, que anulou as provas de corrupção, e que fez uma ação censora contra a Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha.
fala de Gilmar com encontros badalados com figurões que têm ações no tribunal, encontros no exterior, que Moraes está em conflito de interesse ao julgar Bolsonaro, que bloqueia o X, que faz censura, que age com arrogância e que a corte age sempre contra Bolsonaro e os seus seguidores, que atropela o legislativo e legisla, que está se degradando, que perde o respeito popular, que está sem limite, sufocando as liberdades. E termina sugerindo que o Congresso resolva isso. Isso está nas manifestações do ministro Fux, desde aquele discurso memorável em que ele assumiu a presidência do Supremo lá atrás, eu não lembro se é 2016, é por ali, ou 17. E Fux diz, olha, se meter em política é uma ação deletéria, ou seja, uma ação que destrói o próprio Supremo. Aí eu fico pensando o quanto Alcolumbre e Pacheco fizeram mal ao Supremo, tentando talvez protegê-lo. Se tivessem agido lá no início, nos primeiros requerimentos, né, talvez não tenha acontecido nada disso, o Supremo está afundando. Eu falei na abertura dessa nossa conversa de hoje, do sepulcro, né? O Supremo também está se metendo nesse buraco em que leva junto o Brasil, ou esse caminho de Calvário. É o Supremo por sua própria vontade e o Senado por não ter impedido. Bom, mas o ministro Barroso, presidente do Supremo, resolveu dar uma nota oficial respondendo a uma reportagem. Que é Bom, aí ele disse que o Brasil vive democracia plena, com Estado de direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Não vou nem comentar. E confirma a revista, dizendo que a regra é a turma julgar, só 5 em 11. Não sei para que tem 11, então. E que não há falta de confiança ao tribunal. E que nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro, foram os eleitores. Ora, todo mundo ouviu ele dizer lá na UNE, né, no contexto, nós derrotamos o bolsonarismo para resgatar a democracia e tal. Nós derrotamos o bolsonarismo. O que é o nós? Né? É um sujeito. Eu e os outros. Isso é nós. Bom, ele diz que as decisões de um ministro só são ratificadas pelos outros. Eu tenho um levantamento aqui, diz que 80% das decisões foram de um ministro só, e dessas apenas 70% foram ratificadas pelo colegiado. Ou seja, 56%, 70% não foram ratificadas pelo colegiado, o que significa que 56% do total ficaram monocráticas. E aí ele fala em um prejulgamento, né? Ele fala em ameaças à democracia, agindo contra ameaça à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Puxa, é isso que está em julgamento. Houve ou não golpe de Estado, mas ameaça à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Pronto, prejulgou, está escrito na nota, o prejulgamento. Bom, a reportagem saiu antes do caso do Oswaldo Eustáquio e do Vasil Vassilev. Oswaldo Eustáquio na Espanha, o traficante búlgaro com extradição pedida pela Espanha e concedida, estava nas mãos de Moraes para conceder, e
como não atenderam ao pedido dele, inclusive tiraram da Interpol o nome do Oswaldo Eustáquio, o governo espanhol. Não foi o governo espanhol, foi a justiça espanhola. Foi uma corte espanhola. Foram 3 juízes que decidiram isso. Não foi decisão monocrática, né? E disseram que não, que ele é um perseguido político. Isso é grave, né? Uma corte espanhola declarou que há um perseguido político no Brasil. O que estava lá que eles conheceram. Mas aí, em represália, eu já falei disso aqui, estou apenas recordando. Em represália, o ministro Moraes não apenas cancelou, né, suspendeu a extradição, como libertou, tirou da prisão. Ele havia sido preso, pediram em novembro, só prenderam em fevereiro, né, e estava pronto para ser extraditado. Soltaram, com prisão domiciliar, em Ponta Porã. Vocês sabem, né, o que é Ponta Porã, né? É uma conurbação, o nome. É um único aglomerado urbano em que são 2 cidades de 2 países, Brasil e Paraguai. É só atravessar a rua, passar por outra calçada, atravessar a praça, só isso. E ele está lá, um traficante que estava com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e que mora, por coincidência, num dos hubs, ou seja, centro de distribuição Ponta Porã. E ele trabalha com transporte. Tudo tão claro, né? Os jornais espanhóis botaram a boca no mundo. E ele deu 5 dias para a embaixadora da Espanha se manifestar. Por quê? Por que não liberaram lá? E agora? Os jornais da Espanha devem estar se perguntando o que ele vai fazer com a embaixadora Mar. Já se esgotou o prazo de 5 dias. A gente fica pensando, né? Mar Fernández Palacios, ou Palacios. Já faz 5 dias, está esgotado. E aí? O que vai fazer? Mas tem coisa pior, né? Aquela história de Lula com a Nadine, mulher do ex-presidente Ollanta Humala, que está preso. Ela foi condenada a 15 anos. No mesmo dia da condenação, mandou um avião da FAB buscá-la, que estava refugiada na embaixada. Conseguiu um salvo-conduto, tem asilo no Brasil, vai morar, ou já está morando, numa mansão em São Paulo. Engraçado que tem voo de Lima para São Paulo direto. Vai lá em Guarulhos, mas mandou o avião da FAB. Todo mundo fica pensando, uai, por quê? Mas aí a gente vai ver a história, né? A história que eu li no Globo, né? Que, na verdade, foi Lula que pediu a Marcelo Odebrecht para pagar essa propina para ela e para o marido. A propina chegava em dinheiro vivo, em mochila. Ela descarregava a mochila num armário, num apartamento, num prédio de 3 ou 4 andares, em Miraflores, que é um belo bairro de frente ao Pacífico. E 17.300.000 que eles apuraram lá. Será que não tem alguma ameaça? Olha, eu quero um avião da FAB, eu quero ir para o Brasil, ou eu boto a boca no mundo. Agora, tudo isso tem um mérito, né? Só para lembrar, a defesa do marido dela pediu para o ministro Toffoli para mostrar que ele estava anulando as provas da Odebrecht. E aí a justiça peruana disse, olha, o Brasil está anulando, nós não. Nós temos as provas aqui, continuam as provas. Aqui não teve erro de CEP, né? Nem teve desconfianças do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol, aqui não teve. Então está valendo. No Brasil deixou de valer só por causa disso. Mas não tinha prova, não tinha confissão, não tinha delação, não tinha devolução de dinheiro. Que estranho. É o mérito desse caso Nadine fazer a gente lembrar da Lava Jato, que as provas continuam. Os fatos não foram alterados. De Lisboa, Alexandre Garcia.